Graça e paz, povo amado de Deus, filhos de Deus. Mais um dia estamos aqui para falar um pouco da palavra do Senhor e aprendermos juntos a palavra de Deus, para que possamos a cada dia crescer mais e mais na palavra da verdade, que é o Evangelho de Deus. E a palavra hoje está no livro de 1 João, capítulo 5, do verso 11 ao 13. E a palavra diz assim: E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Então, esse é um testemunho verdadeiro. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em Jesus Cristo, seu Filho. Isto é um testemunho que foi dado, e todos naquela época viram esse testemunho, que Jesus Cristo veio e nos comprou e nos deu para Deus, através do seu sangue derramado. Então este é um testemunho. E a vida eterna está em seu Filho, Jesus Cristo. E no verso 12 diz assim: Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem tem o Espírito Santo tem a vida eterna. Quem tem a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Quem não tem a palavra da verdade, o Evangelho, não tem a vida eterna. Quem não tem o Espírito Santo não tem a vida eterna. Então, que aqui está muito bem claro: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem tem a palavra de Deus tem a vida eterna. Quem tem o Espírito Santo tem a vida eterna. Mas quem não tem o Espírito Santo, quem não tem a palavra da verdade, que é o Evangelho, e quem não tem Jesus Cristo, este não pode ter a vida eterna. E no versículo 13 diz assim: João, que escreveu estas palavras, diz: Escrevi-lhes estas coisas a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, todos nós que crê no nome do Filho de Deus, que crê no sacrifício que Jesus Cristo fez por todos nós, que crê na palavra do Evangelho, que é a verdade, que crê que nós já temos o Espírito de Deus morando em nossas vidas, nós já temos a vida eterna. Nós não morremos mais, porque temos a vida eterna. Assim, a palavra nos confirma verdadeiramente. Esse é o testemunho. Este é o testemunho, está dizendo no verso 11. Esse testemunho que temos é de Deus, é um testemunho verdadeiro. Quem tem a palavra de Deus, quem tem o Espírito de Deus, quem tem Jesus Cristo, não morre mais, porque já tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. E para que a gente possa confirmar essas palavras que eu estou dizendo aqui, sobre o Espírito Santo e sobre a verdade do Evangelho, nós vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 1, do verso 13 ao 14, para que a gente confirme sobre a palavra do Evangelho e o Espírito Santo de Deus. E no verso 13, em Efésios, capítulo 1, verso 13, diz assim: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, quando é que eu recebo o Espírito Santo da promessa? Quando é que eu creio em Jesus Cristo? Quando é que Jesus Cristo habita em mim? Através do Evangelho, através da palavra da verdade. Aqui está muito claro: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados, carimbados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Por isso que lá eu falei que quando a gente crê no Evangelho, quando a gente crê que temos o Espírito Santo, nós não morremos mais. Nenhum filho de Deus morrerá. Quando ele crê no Evangelho, quando ele é selado com o Espírito de Deus,
a morte não existe mais para esta pessoa, porque esta pessoa já passou da morte para a vida. Então esta pessoa não morre mais. Por quê? Porque ela tem o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito da promessa. O Espírito que Deus nos comprou, nos selou. E agora nós temos um dono. Quem? Deus, o nosso Pai. Por quê? Porque cremos, ouvimos o Evangelho e cremos no Evangelho. Aqui está muito bem claro. E no verso 14 diz muito mais. Que o Espírito da promessa é a garantia da nossa herança até a redenção daquele que pertence a Deus. Então, o Espírito Santo é a nossa garantia da nossa herança. A redenção, o resgate que Deus vem fazer em todos nós. Por quê? Porque cremos na palavra de Deus, cremos que temos o Espírito Santo, fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o penhor. Agora ele é o penhor da nossa garantia, é a nossa herança, da nossa redenção, do nosso resgate, até o dia em que Deus vai vir nos resgatar e nos levar para Ele. Então todos nós que cremos no Evangelho de Deus, na palavra da verdade, nós recebemos o Espírito de Deus, que é o próprio Jesus Cristo em nossa vida. E ali nós não morremos mais, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a vida eterna. O Espírito Santo é a vida eterna. E quando é que a gente recebe o Espírito Santo de Deus? E quando é que a gente recebe Jesus Cristo em nossa vida? Quando a gente crê na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou. Nós ouvimos e cremos. E assim vamos ser selados com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, até o nosso resgate, até a nossa redenção, daqueles que pertencem a Deus. Então, todos nós que pertencem a Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus. Somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E quando somos selados pelo Espírito Santo de Deus? Quando a gente ouve o Evangelho, crê nas palavras da verdade. E ali nós cremos no Evangelho, somos selados com o Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo vem fazer morada em nós. E ali somos filhos de Deus. Estamos aqui só esperando o dia do nosso resgate, o dia da nossa redenção. Todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles pertencem a Deus e vão ser levados e vão ser resgatados para o seu lar, para a nossa casa, que é os céus. Que esta palavra grandiosa e maravilhosa possa entrar em nossos corações e que possamos ouvir o Evangelho da verdade, que possamos ouvir a palavra de Deus e crer, porque crendo na palavra de Deus, somos selados com o Espírito Santo de Deus. E na hora que somos selados com o Espírito Santo de Deus, passamos da morte para a vida. E já não há mais morte para todos nós que temos Jesus Cristo em nossas vidas. Porque a palavra diz, todos que temos Jesus Cristo já passamos da morte para a vida. E aqueles que crêem no Evangelho são selados com o Espírito Santo de Deus. E ali não há mais morte. Por quê? Porque já temos o dono. Fomos selados para que o nosso dono, Deus, Jesus Cristo, venha nos buscar. Que estas palavras venham entrar em nossos corações, em nossas mentes. Que possamos entender e compreender que o Evangelho da verdade, ele nos salva, porque nós cremos no Evangelho, somos selados pelo Espírito Santo de Deus, e o nosso Senhor Jesus Cristo vem habitar em nós, fazer morada em nós, e ali nós não morremos mais. Por quê? Porque temos Jesus, o Filho de Deus, em nossas vidas. Então, vamos orar e pedir ao nosso Deus para que a cada dia a palavra do Senhor entre mais em nossos corações, em nossas mentes, e abra nossas mentes para que possamos entender e compreender que o Filho de Deus mora em nós. Pai amado, Pai querido, dono dos céus, da terra e do mar, precisamos sim, Pai, do Teu Evangelho para poder crer e sermos selados com o Teu Espírito, Pai. E a partir desse momento seremos Teus filhos, esperando aqui na terra para sermos resgatados por Ti, Pai. Pai, que privilégio tão maravilhoso, andarmos e vivendo para Ti,
aqui neste mundo, Pai, fazendo a tua vontade, vivendo, Pai, em obediência à tua palavra, porque o teu Espírito, Pai, que já habita em cada um de nós, faz isso por nós, nos leva, nos guia pelos teus caminhos. Te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.